concentração em um único ponto. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Brava. Autoconhecimento e performance mental na prática. Quando nós falamos de treinar a mente, nós chegamos a um elemento, Ekagrata. Nós podemos falar sobre diversos temas, mas quando nós estamos falando sobre meditação em nível mais sutil, nós vamos chegar a esse conceito. E se você treinar todos os respiratórios, todas as técnicas mais bonitas que existem em todo o arsenal da arte milenar e de todas as coisas que impressionam a beleza, a estética, a foto e etc., mas você não compreender esse fenômeno, você não vai avançar em meditação. Por outro lado, se você compreender esse fenômeno e treiná-lo com dedicação, você vai extrair verdadeira potência do seu cérebro, da sua mente, do seu foco. Eu trouxe um trecho de um livro e vou compartilhar com vocês para nós podermos esgarçar a nossa consciência e nosso autoconhecimento e assim nossa performance mental. Vamos nessa? Bora lá. A concentração em um único ponto. O ponto de partida da meditação é a concentração em um único objeto. E tanto pode ser um objeto físico, um ponto entre as sobrancelhas, a ponta do nariz, um objeto luminoso, um pensamento, ou até Ishvara, que é o espírito, a consciência. Essa concentração firme e contínua chama-se Ekagrata, um único ponto. E se obtém pela integração do fluxo psicomental. Isto consiste na própria definição da técnica, que é Chitta Vritti Nirodha, suprimir a instabilidade do pensamento. Ekagrata é a concentração em um único ponto e tem como resultado imediato a censura pronta e lúcida de todas as distrações, de todos os automatismos mentais que dominam ou, mais precisamente, constituem a consciência comum. Entregue às associações, o homem passa a vida deixando-se invadir por uma infinidade de momentos desconexos e como o que exteriores a ele. Os sentidos ou o subconsciente introduzem continuamente na consciência objetos que o dominam e a modificam, ao sabor de sua forma e intensidade. As associações dispersam a consciência, as paixões a violentam. A sede de viver atrai ao projetá-la para fora. Mesmo em seus esforços intelectuais, o homem é passivo, pois o destino do pensamento vulgar é ser pensado pelos objetos. Sob a aparência do pensamento, esconde-se, na realidade, um cintilar indefinido e desordenado, alimentado por sensações, palavras e memória. O primeiro dever do praticante é pensar, isto é, não se deixar pensar. Eis porque a prática de meditação começa por Ekagrata, limita o fluxo mental e constitui, assim, um bloco psíquico, um contínuo firme e unitário. A prática de Ekagrata tende a controlar as duas fontes geradoras da fluidez mental, a atividade sensorial e a atividade do subconsciente. O controle é a capacidade de intervir à vontade e de maneira imediata no funcionamento dessas duas fontes de turbilhões mentais. Um praticante pode obter à vontade a descontinuidade da consciência, isto é, pode provocar em qualquer momento e lugar a concentração de sua atenção em um só ponto e tornar-se insensível a qualquer outro estímulo sensorial ou mnemônico. Por Ekagrata, obtém-se uma verdadeira vontade, isto é, o poder de reger livremente um importante setor da atividade psicossomática. É claro que Ekagrata não pode ser realizada a não ser desenvolvendo numerosos exercícios e técnicas em que a fisiologia desempenha um papel capital. Não se pode obter Ekagrata se, por exemplo, o corpo está em uma postura cansativa ou simplesmente desconfortável. Nem se a respiração está desorganizada, arrítmica. Por isso, até as técnicas, segundo Patanjali, implicam muitas categorias de práticas fisiológicas e exercícios de interiorização, e devem ser aprendidos por quem deseja obter Ekagrata. E, por fim, a concentração suprema. Estes membros
podem ser considerados ao mesmo tempo como um grupo de técnicas e como etapas do itinerário ascético de interiorização e autoconhecimento, cujo fim último é a libertação definitiva. Elas são o refreamento, as disciplinas, as atitudes e exposições corporais, o ritmo da respiração e a emancipação da atividade sensorial da influência dos objetos exteriores, a concentração e, por fim, a meditação. Com este sutra, Patanjali começa sua exposição da técnica que prossegue da seguinte forma. Cada classe de prática de disciplinas tem um fim bem específico. Patanjali hierarquiza esses membros, de tal maneira que o praticante não possa omitir nenhum, salvo em certos casos. Os dois primeiros, yamas e niyamas, constituem evidentemente as preliminares inevitáveis a qualquer acesse. Não apresentam, portanto, nenhuma particularidade específica do autoconhecimento. Os refreamentos purificam de algumas faltas reprovadas por toda a moral, mas toleradas pela vida social. Ora, os preconceitos morais não podem ser transgredidos, ainda que isso de uma vida social sem risco imediato para aqueles que buscam a libertação. Em autoconhecimento, toda falta mostra de imediato suas consequências. Vyasa dá-nos alguns esclarecimentos interessantes quanto aos 5 refreamentos. Ahimsa, não violência. Satya, a verdade. Asteya, não roubar. Brahmacharya, o cuidado com a energia sexual. E a parigraha, não ser avaro. Ahimsa significa não causar dor nenhuma a alguma criatura, jamais e por nenhum meio. Os refreamentos e as disciplinas têm suas raízes em ahimsa e tendem a completar a ahimsa. A veracidade consiste em ajustar a palavra e o pensamento aos atos. A palavra e o pensamento correspondem ao que se viu, ouviu e deduziu. Pronuncia-se a palavra a fim de comunicar o conhecimento. Somente se pode dizer que se utilizou a palavra para o bem dos demais e não em seu prejuízo, se ela não for enganadora, confusa ou estéril. Se resulta prejudicar as criaturas, mesmo não tendo sido enganosas, confusas e estéreis, não é real e é um erro. Assim, cada um deve se refletir com muita atenção e somente depois proferir a verdade para o bem de todos os seres. O roubo é a ação de se apropriar ilegalmente de coisas pertences a outra pessoa. A abstenção do roubo consiste na destruição do desejo de roubar. E Brahmacharya é o refreamento das forças secretas, isto é, a força geratriz. A ausência de avareza é a não apropriação das coisas alheias e a consequência da compreensão de que se tem do erro que consiste em se apegar aos bens e dos prejuízos produzidos pela acumulação, a conservação e a destruição dos bens. Este refreamento podem ser encontrados em todas as éticas e observado tanto por um aprendiz quanto qualquer homem honesto e puro. Sua prática não busca um estado específico de autoconhecimento, mas um estado humano, purificado, superior ao da humanidade comum. Essa pureza é indispensável às etapas posteriores. Por meio delas, suprimem-se as tendências egoístas e se criam novos centros de experiências. A abstinência ou cuidado com a energia sexual tem por finalidade a conservação de tal energia. Em meditação, conferimos importância capital a essas forças internas da faculdade geradora, que, quando consumidas, diluem a energia mais preciosa, debilitam a capacidade cerebral e dificultam a concentração. Se, ao contrário, são dominadas e freadas, facilitam a ascensão contemplativa. É necessário acrescentar, no entanto, que abster-se ou cuidar da energia sexual não consiste só em privar-se de atos sexuais, mas em sutilizar, canalizar a própria energia. O instinto não deve ficar subjacente, difuso no subconsciente, mas ser sublimado, mas simplesmente canalizado com a consciência dos sentidos. Então, abordamos aí, primeiro, Yeka Grata, e depois, os alicerces comportamentais que precisam ser trazidos durante a evolução do comportamento, do processo de desenvolvimento interno. Então, Yeka Grata consiste em pôr a atenção em um único ponto, como eu parti no início. E aí, na sequência do texto, nós avançamos no o que deve ser observado dentro de si mesmo durante o processo de evolução para que o autoconhecimento seja processado e expandido.
Então tem uma parte que ele diz ali, para que aquilo que seja pensado, falado e as ações sejam, de certa forma, sutilizadas e conectadas. Muito bem. Eu sou o Tia Arruda, essa é a Escola Brava, nosso método de gestão pessoal, e trabalhamos com autoconhecimento e performance na prática. Bora? Valeu, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!